Imagine este cenário. Você recebe um presente inesperado ou é convidado para um jantar especial. O gesto é genuíno, mas logo no fundo da sua mente surge a ideia de que você precisa retribuir. Um sentimento de dívida se instala e você sente a obrigação de oferecer algo em troca, seja um presente de valor semelhante ou outro convite. Mas por que essa sensação de dever existe? De onde vem essa regra não escrita que dita a necessidade de retribuir gentilezas? Desde os tempos antigos, as sociedades humanas desenvolveram uma intrincada rede de obrigações sociais e morais em torno da troca de favores, presentes e convites. A reciprocidade, ou seja, uma prática de retribuir quando recebemos algo, tem raízes profundas nas interações humanas, moldando nossas relações e comportamentos ao longo da história. O que pode parecer apenas um gesto de educação ou generosidade, muitas vezes carrega consigo um sentimento de dívida ou obrigações, criando um ciclo contínuo de dar e receber. Mas como começou essa cultura de retribuição? E por que nos sentimos moralmente entregues a responder na mesma moeda quando recebemos um presente ou favor? Olá para você, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal. Vamos lá! A cultura da troca. Desde as primeiras sociedades, o conceito de troca sempre foi fundamental. No início da civilização, os seres humanos dependiam uns dos outros para sobreviver. Um caçador compartilhava sua caça com a tribo e, em troca, outros membros dividiam suas colheitas ou habilidades, criando um ciclo de interdependência. Não houve uma documentação formal, mas uma sensação implícita de que, se eu te dou algo, você me deve algo em retorno, estabelecendo a base do que hoje chamamos de reciprocidade. Essa dinâmica evoluiu para se tornar uma norma cultural. Não demorou muito para que os seres humanos começassem a perceber que poderia ser uma estratégia para criar alianças e fortalecer laços sociais. Quem dava algo de valor, mesmo sem pedir nada em troca, muitas vezes era visto com admiração e respeito. No entanto, essa generosidade criou implicitamente uma dívida, uma expectativa de que, em algum momento, o favor fosse retribuído. Mas esse esquema de dar e receber não se limitava a bens materiais. Favores, proteção e alianças políticas seguem o mesmo princípio. Retribuir era uma maneira de garantir que a relação entre indivíduos ou grupos permanecesse equilibrada e benéfica para ambas as partes. A dívida moral nesses casos era o que mantinha o tecido social unido. Esse conceito de obrigação moral foi amplamente aceito como essencial para uma convivência harmoniosa. A dívida invisível. Quando alguém nos dá um presente ou nos faz um favor, muitas vezes sentimos que precisamos equilibrar a balança. Esse sentimento de obrigações, ainda que não seja explicitamente verbalizado, está presente em diversas culturas ao redor do mundo. Na Grécia Antiga, por exemplo, existia o conceito de charis, que representava a gratidão, mas também a dívida de retribuição. Na Roma Antiga, o termo beneficium denotava um favor ou benefício que, quando recebido, gerava uma obrigação moral de retribuir. O filósofo francês Marcel Mauss, em seu famoso livro Ensaio sobre a Dádiva, argumenta que as trocas sociais não são meramente econômicas, mas têm profundas implicações morais e sociais. Mauss explica que, em muitas sociedades, a recusa de um presente ou a não retribuição de um favor poderia ser vista como uma ofensa, quase como uma violação de um contrato social não escrito. Isso porque o ato de dar é muito mais do que uma simples transação. É um gesto que estabelece relações e, muitas vezes, situações. Se nas sociedades antigas a troca era uma questão de sobrevivência, nas sociedades modernas a retribuição representou um papel mais simbólico. Não se trata mais de trocar alimentos ou serviços essenciais, mas de criar uma conexão social, baseada no princípio de que favores e presentes têm valor. Quando alguém nos faz um favor, nos sentimos obrigados a retribuir não apenas por gratidão, mas para manter o equilíbrio da relação. Esse sentimento está profundamente enraizado na cultura, de tal maneira que é quase automático. O presente recebido em um aniversário ou uma ajuda em um momento difícil aciona um gatilho interno, uma espécie de dívida invisível que se forma entre as partes. Esse conhecimento pode ser apresentado em diversas situações do dia a dia,
de um colega de trabalho que cobre seu turno até aquele amigo que faz questão de pagar o café. A necessidade de retribuir torna-se um código social que todos seguimos. Favor ou obrigação? A linha entre um favor desinteressado e uma obrigação implícita pode ser tênue. Quando recebemos algo, especialmente sem ter pedido, nossa primeira ocorrência pode ser de gratidão, mas logo surge uma pergunta: o que posso fazer para retribuir? Essa dúvida é um reflexo de uma construção social que nos ensina desde cedo que não há almoço grátis. Mesmo os gestos mais simples, como um convite para jantar ou um presente de aniversário, carregam em si a expectativa de uma resposta equivalente. Você se vê obrigado, por exemplo, a convidar para os aniversários crianças cujos pais convidaram seu filho para o aniversário do filho deles. Você geralmente precisa convidar para o seu casamento pessoas que convidaram você para o casamento delas, presentear bem quem te deu bons presentes. Essa dinâmica de troca pode ser vista em várias esferas da vida. Nas amizades e relações familiares, esse ciclo de dar e receber é ainda mais evidente, com as trocas constantes de presentes, apoio emocional e favores cotidianos. O perigo, no entanto, surge quando essa expectativa de reciprocidade se torna uma carga. Ao invés de promover a solidariedade, pode gerar ressentimento ou ansiedade. Algumas pessoas sentem que estão presas em uma rede de favores, que sempre estão em dívida e incapazes de atingir um equilíbrio. Outros, por outro lado, podem aproveitar essa dinâmica para manipular situações a seu favor, concedendo favores ou presentes com a intenção deliberada de obter algo em troca no futuro. Em muitos casos, a dívida emocional pode ser mais forte do que qualquer contrato formal. Imagine que você recebe um presente significativo e inesperado de alguém. Por mais que o doador não espere nada em troca, a sensação de dívida pode ser esmagadora. Essa obrigação moral de retribuir, mesmo quando não expressada explicitamente, é poderosa o suficiente para influenciar comportamentos e decisões. Por outro lado, quando não retribuímos, corremos o risco de sermos vistos como ingratos ou egoístas. A cultura de retribuição não apenas mantém um ciclo de favores em andamento, mas também sustenta as expectativas sociais que moldam nossa confirmação e a maneira como somos percebidos pelos outros, quando a obrigação sufoca. Embora a reciprocidade tenha suas raízes em uma boa intenção, ela também pode se tornar uma fonte de pressão. Há momentos em que a retribuição se torna uma carga emocional, especialmente quando as expectativas são altas ou quando sentimos que não temos os meios para oferecer algo equivalente. O medo de parecer mesquinho ou de estar em dívida para sempre pode corroer o prazer de receber algo. Na era moderna, a cultura da reciprocidade prevalece mais forte do que nunca, mas com novas formas. Em um mundo onde redes sociais e conexões profissionais são cada vez mais importantes, o favor pode ser algo tão simples quanto uma recomendação no LinkedIn ou um like em uma postagem. A lógica permanece. Quando recebemos algo, sentimos a necessidade de dar algo de volta. No entanto, a globalização e o consumismo também trouxeram uma nova perspectiva sobre o ato de dar e receber. Presentes caros e gestos grandiosos podem criar uma sensação de dívida maior do que a intenção original. Por exemplo, ao receber um presente caro de alguém, essa pessoa pode se sentir pressionada a retribuir com algo de igual ou maior valor, gerando um ciclo de competição social em vez de pura gratidão. Além disso, essa cultura pode gerar relações transacionais, nas quais cada interação é medida e pesada com base em o que eu vou receber em troca. Isso pode enfraquecer a espontaneidade das conexões humanas e reduzir gestos genuínos a meros cálculos de crédito e débito social. O equilíbrio saudável. Diante disso, se a retribuição é uma prática cultural tão enraizada, como podemos encontrar equilíbrio entre a gratidão sincera e o sentimento de dívida? Como encontrar um equilíbrio saudável entre retribuir e não se sentir sufocado pelas obrigações? Talvez o segredo esteja em entender que a verdadeira retribuição nem sempre precisa ser material ou imediata. A resposta-chave estaria na intenção. Dar sem esperar nada em troca, ou pelo menos sem impor uma expectativa, pode aliviar a pressão que muitas pessoas sentem ao receber.
Da mesma forma, aprender a aceitar um favor ou ser presenteado, sem se sentir obrigado a retribuir, pode ser libertador. Às vezes, retribuir pode significar oferecer apoio emocional, estar presente em momentos importantes ou simplesmente expressar gratidão sincera. Um obrigado sincero pode ser tão valioso quanto qualquer presente, apesar da palavra obrigado gerar uma sensação de que você é obrigado a fazer algo. A reciprocidade é sem dúvida uma parte importante nas interações humanas, mas deve ser guiada pelo respeito e pela generosidade, e não por um senso de obrigações sufocante. Quando equilibramos o dar e o receber com empatia e conhecimento, fortalecemos os laços que nos unem, sem que esses laços se tornem correntes. A cultura da retribuição é ao mesmo tempo uma herança ancestral e um reflexo da sociedade moderna. Ela nos lembra que somos seres interdependentes, vivendo em um mundo onde gestos de gentilezas, favores e presentes são mais do que simples transações, são formas de manter o equilíbrio social e emocional entre nós. Embora o sentimento de obrigações ao receber algo seja natural, é importante lembrar que a verdadeira generosidade vem sem expectativas. Equilibrar o dar e receber de forma saudável e consciente é essencial para construir relacionamentos fortes e harmoniosos. Afinal, o valor de um presente ou favor não é apenas no ato em si, mas na conexão que ele cria. Não é apenas uma questão de pagar de volta, mas de fortalecer os laços que nos unem. E você, quando recebe um presente ou favor, também sente a necessidade de retribuir na mesma moeda? Deixe um comentário com a resposta. Eu quero saber a sua história. Se você gosta do nosso conteúdo e de alguma forma esse vídeo foi útil e relevante para você, considere apoiar o canal e fazer uma contribuição via Pix. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Vou deixar também o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e obrigado por chegar até aqui. Quer ver mais vídeos incríveis? Deixe um like e se inscreva no canal. Toda terça-feira e toda sexta-feira saem vídeos novos, então ative o sininho das notificações para ficar por dentro do assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!